eu sou médico, sou radiologista também, coincidentemente, 3 radiologistas. Um problema aqui, né? 3 radiologistas, né? Que é isso, né? Sou médico, sou radiologista, tenho uma empresa que presta serviço em imagem e não sei se vocês viram aí na cadeira, eu estou num projeto agora de um podcast, eu sou host do podcast Saúde Digital e estudioso da área de inovação e tecnologia e estou aprendendo. Boa noite. Para quem é a primeira vez aqui, o Meetup Health 4.0 tem a intenção de fomentar o ecossistema de inovação a partir de reunir pessoas de várias áreas para discutir o tema de saúde, né? A gente vai ver que o público aqui que vem é um público multidisciplinar e isso é muito bom, porque a gente precisa saber a opinião, o que passa pela mente de todos vocês, para juntos a gente conseguir fomentar o ecossistema e buscar soluções para a saúde. Hoje a gente está recebendo o Dr. Vedolin. O Dr. Vedolin é médico, radiologista, tem formação na área de gestão e hoje ele é diretor do Grupo DASA. Vedolin, chega mais. Obrigado, Lorenzo. Vai participar aqui também conosco Thiago Júlio. Thiago Júlio é médico, radiologista, ele é curador do Grupo DASA aqui dentro do Cubo para fomentar também startups em saúde. Então, hoje a gente vai falar sobre atração e retenção de profissionais na era de saúde digital, né? E o Vedolin tem experiência com isso. A intenção é que ele apresente a experiência dele e depois a gente abra para discussão. Ok? Vedolin, tá com a palavra. Vamos sentar aqui. Vamos lá. Obrigado, Lorenzo. Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer o convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho convivido aqui no Cubo no último ano, né, muito pelo Thiago, e é um ambiente muito favorável assim, para a inovação e para a saúde especificamente, né, porque é um setor que, como a gente vai discutir ao longo da noite, é um setor que está um pouco atrasado em relação a outros setores da economia. Então, por um lado, isso é ruim, mas por outro lado, que é o lado que eu gosto de enxergar, é uma ótima oportunidade para todos vocês, para quem está liderando processos em pequenos ou grandes grupos, né? Eu vou falar em 2, 3 minutos um pouco sobre a minha história para entender um pouco daquilo que o meu ponto de vista sobre as coisas, né? Então, como o Lourenço falou, eu sou médico de formação e passei a primeira parte da minha vida profissional trabalhando com medicina e neurociências, que é a minha área de atuação específica, e fiz uma carreira que incluiu atuação em setor privado, setor público, academia, né, com mestrado, doutorado, professor universitário. Então, vivi uma boa parte da minha vida profissional com essa visão. E, ao longo do tempo, e várias pessoas da minha geração acabaram trilhando esse mesmo caminho, né? A questão saúde foi para a linha de frente em relação à gestão e foi muito comum um movimento lateral de vários médicos que eram referências em algumas áreas de atuação, iniciar uma trajetória de liderança em grandes grupos. Eu fiz isso no Sul, né? E aí acabei me apaixonando por gestão e hoje eu trabalho com gestão já há vários anos, né? E vim a São Paulo há 3 anos e hoje eu lidero a operação de imagem do Grupo DASA, uma operação nacional, complexa, com vários atores no processo, médicos, biomédicos, pessoal de tecnologia, enfermeiras. Então é um ambiente desafiador assim, pela complexidade da operação, totalmente descentralizada, com vários pontos espalhados pelo Brasil. E falar sobre atração e retenção de talentos para mim é um prazer, porque eu faço isso diariamente, né? Tanto na atração de talentos, primeiro em mapeamento de talentos que de certa forma poderiam ser incorporados ao grupo e gerar valor para o nosso processo, como retê-los, né? Eu acho que hoje retenção de talento é muito mais desafiador que atração, especialmente no mercado privado, que eu vou comentar isso um pouco depois também. Então, eu acho que há 1 ou 2 pontos sobre saúde. Eu acho que nem todo mundo aqui tem experiência, uma visão médica. Imagino que a maioria aqui, quase que totalidade, não são médicos, né? Eu conheço 1 ou 2 só aqui. Então, o ecossistema de saúde ele é complexo.
Por quê? Porque existem diversos atores que olham o setor e, de certa forma, todos encaram o setor como desafiador, complexo, insustentável, mas, de certa forma, todo mundo está se beneficiando dele, ganhando com ele, e a gente vê tímidos movimentos assim, de mudança desse setor. A inovação, acho que é uma forma de mudar, e isso vai acontecer, vai passar um pouco, vai ser mais rápido, um pouco mais lento, mas vai acontecer. A gente vai passar um movimento disruptivo no nosso setor, como outros setores acabaram sofrendo isso também ao longo do tempo. Talvez um dos maiores desafios, eu vou explorar um pouco isso agora para depois chegar na questão de talento mesmo, que eu acho que se eu falar dos desafios que eu encaro, né, no setor, talvez para vocês possa servir como oportunidade, né, de espaço para talentos no futuro. Existem alguns desafios imensos no setor. Eu acho que um dos maiores que eu vejo é a mudança de modelo. Então, praticamente todos os operadores desse setor trabalham com um sistema antigo de regramento. Então, alguém tem um problema, essa pessoa ou consulta o médico, ou ela faz um exame, ou ela vai num hospital, e esses atores recebem um reembolso com aquele serviço baseado naquele exame, naquela consulta, naquela cirurgia que foi feita, com muito pouca relação com o outcome, com o desfecho. Então, se eu faço bem ou faço mal, no final do dia, o reembolso ele é igual, independente do outcome. Isso já tem anos aí que a gente está discutindo isso, né, que todo mundo sabe que é insustentável, mas achar uma alternativa para isso é muito difícil. Mas vai acontecer, como eu falei. Então, esse é um grande desafio, né, porque hoje todos sejam provedores de saúde, sejam hospitais, na sua maioria, sejam médicos de consultório, todos eles trabalham com esse modelo. Né? Então, um radiologista, por exemplo, que é o nosso caso aqui, quando na época passada de trabalhar como médico radiologista, a minha remuneração era baseada em números de exames que eu laudava durante o dia. Se eu acertava ou errava o laudo, não fazia diferença, nunca fez diferença. Né? Talvez para prestígio, talvez para, enfim, posicionamento de mercado, mas com remuneração não. Então esse é um grande desafio. Um outro grande desafio que eu vejo é essa questão eu vou chamar de Big Data, assim, da quantidade enorme de dados que estão sendo disponibilizados. Né? A área de saúde, especialmente no setor que a gente trabalha, que é a medicina diagnóstica, como tem muito equipamento, muito sensor, tem muito dado, e esse crescimento do número de dados sendo disponibilizado para as pessoas, ele aconteceu sem que as pessoas e os processos estivessem maduros. Né? Então existe um desafio e uma oportunidade imensa em capacitação de pessoas para análise de dados e capacitação em processos. Eu ouso dizer que é muito mais little data e big people and big process do que big data. Né? Eu acho que hoje, por exemplo, participei de uma reunião no qual existe uma proposta para gerar mais 20 ou 30 indicadores de performance. Eu não quero mais indicadores de performance, eu quero pessoas e processos mais com melhor desenho para poder entender um pouco mais a operação. Né? Então, acho que esse é um grande desafio. Né? Com que velocidade a gente vai conseguir formar, absorver e reter pessoas que saibam analisar dados de uma forma rápida, de uma forma assertiva, correta, em curto espaço de tempo. Né? Isso faz um link também com a inteligência artificial, que eu acho que é um outro desafio, um terceiro que eu penso nesse momento, que está assim numa vibe completa no mundo inteiro há alguns anos. Eu acho que 2017 foi o ano que, pelo menos para mim, talvez para o Thiago depois ele pode comentar, foi o ano que realmente a AI ele talvez tenha atingido o topo em relação à percepção de importância no mundo. Hoje, a minha percepção, alguns meses depois, eu já vejo assim, um certo encolhimento, né, porque a inteligência artificial em saúde especificamente, né, não estou falando de outros setores como banco, como varejo, né, mas em saúde, né, tem uma analogia que eu gosto de fazer que é comparar um Einstein com o Rain Man, né, para quem é mais velho aqui que viu o Rain Man. O Rain Man era uma figura com conhecimento absurdo de uma área muito específica do conhecimento, né, e o Einstein é um indivíduo com conhecimento amplo em várias áreas do conhecimento. Então, AI, ela traz isso, né, ela é espetacular para dar uma resposta, uma pergunta muito precisa. Só que a saúde é muito mais complexa que isso. Existem várias perguntas que têm que ser feitas, várias respostas precisam ser entregues. Então, a gente está sofrendo um pouco em integrar todo esse conhecimento para dentro da operação, o que deve também, nos próximos anos, mudar. Mas, de novo, aqui tem uma outra oportunidade absurda para quem conseguir programar, criar algoritmo, de certa forma, integrar isso com operação de uma forma rápida. Vejo como um super desafio e uma oportunidade também. Existem outros desafios que eu vejo na saúde que talvez, para quem
busque muita inovação. Possa parecer um pouco chato isso, porque é uma coisa muito antiga, né, de anos atrás, né, mas assim, eu sinto muita falta ainda de gestão de uma pessoa com capacidade de gestão de projeto. A gente vê com muita frequência ideias, né? Isso é vida. Quem trabalha com operação, que é meu dia, né? Trabalhar com operação significa trabalhar com problemas. Eu acordo de manhã sabendo que meu dia vai ser resolver problemas e estou confortável com isso, não tem problema nenhum. E também sei que vou dormir com nem todos eles resolvidos, não tem problema nenhum, é assim que a vida é. Então, quem trabalha com problemas, né, trabalha em paralelo com ideias de resolução dos problemas, né? E é muito comum a palavra piloto. Vamos fazendo um piloto, projeto piloto, a gente escuta muito isso, né? E existe uma carência bizarra assim, em relação a isso, pelo menos na minha experiência, né, de pessoas, o grupo de pessoas que conseguem entender exatamente qual é o problema, que eu acho que as pessoas gastam muito pouco tempo pensando no problema, né? A gente sempre vai para a solução direto para tentar resolver rápido, apagar o incêndio, mas na verdade o problema ele é a parte mais relevante, né? Então a gente deveria gastar muito mais tempo pensando no problema, depois de pensar no problema, na solução do problema. E aí vem uma pergunta que também é complexa, né? Como é que a gente resolve um problema, né? A tendência natural do ser humano é olhar para trás, né? Bom, deu certo lá atrás, eu vou repetir a mesma estratégia, né? No mundo que está mudando, a probabilidade disso ser insuficiente é muito alta, né? Então, aqui eu vejo uma outra oportunidade para todo o ecossistema, que pensar no problema, basicamente, na minha visão, passa muito por olhar para uma startup que, de certa forma, trabalha com aquele assunto, né? Você tem um problema de dados, né? Eu não estou conseguindo resolver uma análise de dados aqui. Quem é uma startup que trabalha com esse problema? Porque a startup ela tem a velocidade da ideia muito mais rápida. Então, talvez ela não tenha ainda capilaridade, nem volume, nem tamanho para conseguir ganhar mercado. Mas é muito comum a solução do problema estar numa startup. E aí acho que vem muito do Cubo, vem muito desse ambiente aqui, né? Então, saber que aquele problema que eu detectei e a solução base passa por isso já eu diria, 80% do caminho. Os outros 20% é conseguir achar pessoas que vão liderar o projeto, que é difícil, a gente vai entrar isso no final da minha fala aqui, e que tem um nível de governança e muita disciplina para poder fazer com que o projeto ande, né? Então é muito comum os projetos pilotos falharem, né? Porque as pessoas não estudaram bem o problema, não tem a solução correta, não envolve as pessoas certas no momento adequado. Tecnologia, a gente sente muito isso, né? É um setor que é o plano de fundo para várias áreas, né? Em saúde é muito forte a tecnologia. Então, não envolver o time de TI num projeto desde o início é um erro histórico, né? A gente tem que fazer isso de uma forma muito disciplinada. E aí, depois que o projeto, enfim, foi testado, as pessoas esquecem, né? E falta energia e um pensamento mais anglo-saxônico, assim, de poder rolloutar isso e fazer realmente acontecer e ter disciplina para ver se realmente aquilo que deu certo numa unidade ou num grupo pequeno de pessoas vai dar certo em milhões de pessoas durante um ano, por exemplo. Então, acho que essa é uma outra oportunidade que eu vejo para as pessoas ter um skill muito adequado em gestão de projeto. E aí entra um ponto que é assim, ok, eu falei de desafios, né? Falei de oportunidades, mas o talento, né? Onde é que entra o talento, que era a provocação dessa conversa aqui. Eu acho que o talento entra como prioritário, né? Assim, e aí tem assim dezenas de livros e Harvard Business Review, artigos da Harvard Business Review ou da Management falando sobre talento, gestão de talento ágil, 15 regras para criar um talento dentro de casa, aquela coisa toda que você sabe, né? Como outras áreas do conhecimento, não existe uma receita mágica, na minha opinião. Eu acho que existe uma estratégia por trás de talento, né, de como atraí-los. A atração de talento muda ao longo do tempo. Não muda muito rápido, muda em gerações, né? Então, aquilo que eu vi no passado, assim, de compensação ou remuneração ser uma maior assim, argumento para atrair um talento, hoje perdeu muito espaço. Na minha visão, hoje isso, eu diria que está entre a segunda ou terceira, talvez entre terceira e quarta prioridades. Eu vejo que talvez a grande instrumento para atrair um talento é oportunidade, né? É criar um ambiente dentro da organização para que a pessoa se desenvolva, cresça, ter reconhecimento, né? Acho que esse é um ponto. Um outro fator que eu acho que faz muito sentido dentro do ambiente de corporativo e com muitos talentos que às vezes buscam espaço é criar não apenas a carreira do indivíduo, mas um ambiente saudável, né? Isso é complexo porque a gente é muito competitivo, as pessoas
em vários setores buscam metas, as metas às vezes, eu diria muitas vezes, os indivíduos competem pela mesma meta, então se eu compartilhar muitos bons desfechos das minhas ações para o meu colega do lado, talvez ele vai crescer mais do que eu, vai entregar mais do que eu não vou ter a meta, então eu não vou compartilhar, então é difícil isso, como é que eu vou criar um ambiente saudável para que o talento entre, entenda que aquilo ali faça parte de um ambiente saudável, né? E compensação depois, né? E aí tem várias formas de compensação. Eu poderia ficar falando aqui um dia inteiro sobre compensação, que é uma coisa que também eu já mudei várias vezes de opinião sobre isso. No passado achava que remuneração fixa justa era a melhor forma, depois o modelo híbrido achei que fosse mais lógico, compensação fixa e variável, depois bônus. Então, hoje eu tenho uma opinião um pouco diferente do que eu tinha no passado. A gente pode discutir eventualmente na época no momento de perguntas sobre a minha visão sobre isso. Também é importante, sem dúvida, mas não é a mais importante, eu tenho certeza disso, né? E aí entra uma questão que eu vou finalizar essa parte assim quer dizer, eu comecei falando sobre oportunidades que eu enxergo no setor, falei um pouco sobre como atrair um talento, né? E como é que a gente retém um talento, né? Eu diria que seria uma penúltima parte, e a última é onde é que eu vejo um talento aqui ou fora daqui que eu reconheceria como sendo um talento com muito sucesso, né? Porque existem talentos que explodem, crescem muito e criam organizações unicórnias, e talentos que estão ali lá no finalzinho da esquina sem reconhecimento nenhum e estão lá há 20 anos e ninguém está olhando para ele, mas é um talento, né? A gente sabe isso. Retenção de talento, eu acho que é mais, como eu falei, é uma estratégia corporativa, tem que ser uma estratégia corporativa, e ela tem assim, é como se fosse, na minha cabeça, como se fosse um círculo, assim, ela começa com uma abordagem mais na retenção dele, numa forma mais focada no indivíduo, naquela função que ele faz, naquele skill que a companhia espera que ele faça, quer dizer, fazer com que ele se desenvolva, ele cresça, ele suba do nível de supervisão para coordenação, para gerência, ele tem um escopo que era regional, vira nacional e depois vira global, uma fase inicial. Só que tem uma coisa que quem talvez tenha mais de 40 anos como eu, já viveu isso, eu sinto que falta um pouco na geração, não falta na geração nova, né? Pelo contrário, eu não sou indivíduo, eu tenho certeza que eu vou ser liderado por muitos jovens, certeza não, absoluta certeza que eu vou ser liderado por milênios, né? Então, o milênio, quando chegar próximo dessa idade, ele vai entender que chega um momento que um talento com muito skill, né? Ele precisa fazer um shift, né? Que é liderar pessoas. Ele não um talento com uma alta capacidade num assunto específico, né? Ele tem um teto que dificilmente ele sobe para um nível maior se ele não conseguir liderar time. Então, essa segunda fase do ciclo, né? Um ciclo de olhar para a pessoa, reter ela na companhia, dando espaço, benefício, recompensa, é expor essa pessoa à liderança de grupo. Porque aí sim que ela vai, se isso acontecer perto de uma etapa da vida da pessoa que ela já passou por frustrações, ela já tomou porrada, já aprendeu com o erro, cresceu, ela chega no momento em que ela começa a se satisfazer, esse talento, e eu termino falando disso, né? Quer dizer, um talento de sucesso é que ele consegue reconhecer, depois de um tempo, que parte da satisfação dele como indivíduo é ver os outros se desenvolver. É uma sensação que poucos têm, e quem tem é fantástico, porque não sou mais eu, é o grupo, é a companhia, talvez seja o país, talvez seja o mundo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, pessoas de muito sucesso, né? Não estou dizendo que o Zuckerberg não queira programar e nem que ele não goste do umbigo dele, não estou dizendo, eu tenho certeza, não conheço ele, né? Mas eu tenho quase a convicção de que ele valoriza muito saber que o Facebook é o que é, e ter que ir lá e sentar na frente do senador americano ou na comunidade europeia e dizer que ele vai ter que talvez mudar as regras, porque ele não é só dinheiro, é uma coisa um pouco maior, né? Então, um talento de sucesso, na minha visão, ele passa por isso também, né? De conseguir liderar time. É um indivíduo que tem um skill em diversas áreas, que eu tentei passar por aqui, começa a liderar pessoas, e o desafio final que eu vejo, para terminar, é assim, bom, ok, eu quero liderar pessoas, como é que eu lidero, né? Porque também tem, assim como tem uma porrada de livros sobre talento, tem uma porrada de livros sobre liderança, né? De 15 lições de liderança, 8 estratégias para liderar grupos pequenos, grandes, digital, não digital, analógico, enfim. Acho que também esse é um assunto grande, mas eu
eu gosto de explorar muito essa questão dos soft skills, né? Uma capacidade que o indivíduo tem de ter coisas não tão duras, como, por exemplo, empatia, entender o que o outro quer, como, por exemplo, motivação. Né? É muito difícil uma pessoa liderar um grupo de pessoas se está desmotivada. Chegar no trabalho com uma visão, uma cara meio assim amarrada e sempre reclamando da vida, essa pessoa não consegue liderar a família. Então, motivação, eu diria que talvez seja um dos maiores drivers aí para a pessoa, um talento de sucesso conseguir mobilizar. E motivação não se compra, né? A gente não consegue comprar motivação em lugar nenhum. Existem motivações externas que são fáceis de dar, como, por exemplo, remuneração, bônus, punição, desligamento, isso é fácil. Mas também o grande desafio que eu vejo no final da jornada é a motivação interna. A pessoa acordar de manhã e dizer, bom, hoje eu vou trabalhar porque eu quero, eu vou fazer o bem para a companhia, para o indivíduo, para a sociedade, para mim mesmo, meus filhos, e vou ter sucesso. E fazer isso e ser transparente, querer crescer e continuar fazendo isso ao longo do tempo. Não é fácil, porque existem várias questões envolvidas com motivação interna, mas uma delas que eu vejo, e aí eu acho que eu vou terminar a dizer assim, que talvez se eu tivesse escolher um ponto assim de motivação interna para essa geração nova em saúde digital, é trabalhar com pares talentosos. É praticamente impossível um indivíduo talentoso de sucesso ficar no ambiente com pessoas incompetentes. Ele não aguenta 6 meses, vai embora. Não aguenta. Então, trabalhar, e aí muito nossa estratégia é essa, assim, né? Não é 1, 2, 3, são inúmeros, é incontável o número de talentos que tem que trabalhar conosco, né? A expressão de talent pool, né? Acho que é muito válida. É uma piscina de talentos em excesso, né? Eu ouso dizer assim que eu sempre gosto de trabalhar com entre 3 a 5 sucessores prontos para minha posição. Agora, se eu morrer, tem 5 caras para entrar no meu lugar. Amanhã de manhã tem que ter esse pensamento, porque as pessoas elas vão estar motivadas, vão fazer o mesmo com mais 5 e já vão ser 25, e depois com mais 5 e vai ser 75, e assim vai uma companhia inteira. Eu acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Um assunto muito interessante. Eu tentei falar sobre o ponto de vista e agora acho que não sei se o Thiago fala ou quem quiser fazer um comentário à sua disposição. Thiago. Eu não vou tomar muito tempo, acho que a gente tem que fazer um negócio colaborativo, só quero agradecer o convite, fazer um disclosure aí, né, que realmente 3 radiologistas, 2 da DASA, assim, tá meio tendencioso, mas não queremos passar essa imagem. Na verdade, o meetup é organizado aí pelo Lourenço, pelo Thiago, agora o Neto entrou aí, mas a Mari, mais um pessoal, aí é um pessoal que a gente tem apoiado já desde o início. O Cubo aqui cede o espaço frequentemente, estão praticamente em casa já, e também tenho ajudado muito o Lourenço, eu e o Lourenço a gente conversa muito, ajudando também a indicar temas e tal, e na verdade o tema surgiu primeiro, ele veio me pedir ideia, eu falei, cara, vamos falar sobre pessoas. Eu tenho trabalhado com tecnologia e inovação há um tempo e eu estou bastante certo hoje que it's all about people, né? Eu concordo com a última fala do Vedolin, eu vou explicar um pouquinho depois. E coincidentemente, o Vedolin no RCNA, que é um dos maiores congressos médicos do mundo, um congresso de radiologia, ele deu uma aula lá para 3 pessoas, né? Porque era a última aula do domingo, assim. O que foi uma pena, porque para mim foi a melhor aula do congresso, uma aula muito boa de liderança E aí a gente falou, vamos falar desse desafio, por isso que a gente surgiu o convite pro Vedolin. Então também não quero que a conversa seja focada na DASA, mas por outro lado, realmente a DASA é uma companhia que eu acho que tem muito para compartilhar nisso, porque é uma companhia que está tendo que inovar e está inovando através de pessoas. Então, por exemplo, para me apresentar, né, eu sou médico radiologista também, e fiz uma carreira em Y, trabalhava no Albert Einstein, fiz uma carreira em Y junto com a tecnologia. Então, de vez de ir para o caminho da gestão como Vedolin, eu fui para o caminho da tecnologia. Eu participei da implementação de RISPACs, que são os sistemas, e vi que tinha uma oportunidade de carreira ali. Sempre gostei de tecnologia, me especializei, acabei ganhando um emprego nisso, fui crescendo, fui para o Sírio-Libanês, aí contratado mais como um gestor de TI, um médico de TI, do que propriamente um clínico. Fiquei lá mais um tempo e no final do ano passado fui chamado pela DASA para assumir essa iniciativa, o projeto aqui do Cubo. Rapidamente, a DASA é a patrocinadora da vertical de saúde do Cubo, então a gente faz toda a curadoria de conteúdo de saúde, eventos, parceiros, e as startups. O Cubo está indo para um prédio novo no meio do ano, lá a gente vai ter um andar só de saúde, com algumas startups de saúde que a gente está selecionando e ajudando
ajudando elas, né? E internamente na DASA eu sou não tenho um cargo específico, seria um head de inovação. Basicamente meu papel é identificar oportunidades de inovação, de parcerias no mercado. Eu fico fora da DASA, eu trabalho aqui no Cuba, eu não trabalho na DASA, e uma vez por semana eu entro lá na DASA com um saco cheio de possibilidades, de parcerias, de inovação, e aí meu papel como executivo de inovação, que também é uma coisa que eu estou aprendendo, né? Eu sou médico da área da TI, eu jamais busquei dizer, jamais pleiteei uma credencial de executivo de inovação, estou virando um. Como que a gente leva isso para dentro, né? Porque uma coisa que a gente percebe é que é muito fácil hoje em dia a gente atrair oportunidades de inovação, seja com startup, com acadêmico, faculdade, outras empresas maiores e menores. E a gente sempre esbarra no mesmo desafio, que é gente para fazer. No final das contas, você acaba vendo que são sempre aqueles 2, 3, 4 caras que são responsáveis por carregar todos os projetos de inovação, da ideação até de fato a execução e uma entrega. E isso é muito pouco produtivo. Esses caras, como o Vedolin falou, acabam pagando um pato por uma dificuldade da empresa como um todo, por ser lenta, por ser grande, de não conseguir às vezes inovar na velocidade que se precisa e que se gera expectativa, né? E aí, então, eu percebo que é realmente um desafio de pessoas. Então, é claro que existe o desafio quantitativo de pessoa, precisamos de mais gente, precisamos mesmo, né? Agora, também existe um desafio qualitativo, que é que tipo de pessoa, né? A minha percepção é que está cada vez ficando mais difícil, né? Então, por exemplo, cara, o Thiago é médico, tem background em tecnologia, agora inovação, parece ótimo, mas quantas pessoas que a gente tem aqui, assim, né? Então, quantos enfermeiros, quantos biomédicos a gente tem que assumem posições de gestão, que de fato estão preparados para fazer gestão, e a mesma coisa para a parte técnica, né? Quantos profissionais de saúde que estão cada vez mais tendo que, não digo só usar a ferramenta técnica, né? A gente precisa desses caras para instalar a ferramenta, para customizar a ferramenta, para ajudar a identificar qual é a dor de fato, né? E aí a gente percebe que tem um gap grande. Eu brinco, meu primeiro emprego oficial na TI era uma vaga que chamava relacionamento médico-TI. Basicamente eu era o intérprete. Eu ficava no meio da mesa, a TI do lado, os médicos de outro e os gestores de outro, e eu ficava meio que traduzindo a conversa. Literalmente era isso que eu fazia. E até hoje boa parte do que eu faço é isso, num nível um pouco mais, mas eu tenho que ficar traduzindo não só linguajar, mas também expectativas e conceitos, né? Então, eu acho que é bastante importante esse tema. Eu não quero falar mais, porque eu acho que vale a pena a gente ouvir de vocês também. Quando você fala que a evolução natural de uma pessoa talentosa é liderar pessoas, você quer dizer que ela vai se transformar num gestor, ou você quer dizer que ela teria que ser um mentor? Porque são dois papéis diferentes, mas que os dois lideram as pessoas. Um fica com a parte administrativa, que é pesada, que seria o gestor, e o outro não, ele só pega e aprimora um talento alheio. Excelente pergunta. O que eu quis dizer, eu tentei fazer uma teoria minha, assim, tá? Por isso que eu tentei fazer uma comparação entre o desenvolvimento do indivíduo talentoso com skills, né? Diversos, tem várias pessoas aqui com várias formações diferentes, design, administrador, engenheiro, médico e assim por diante, farmacêutico. Ele se desenvolvendo ao longo do tempo numa companhia, e de que forma vai ser a jornada da vida dele. Tá? A minha percepção é a seguinte, que isso não é uma teoria minha, na verdade tem teorias que exploram isso, depois eu posso compartilhar quem é que escreve sobre isso, enfim. É que a gente passa a primeira parte da vida, né, sendo alimentado pelos pais, a segunda parte da vida a gente alimenta os filhos, na terceira parte a gente já tem que, não tem mais filho, o pai... Então, o que eu faço na terceira parte da vida? Tem um paralelo muito interessante com o crescimento do corporativo disso, né? O indivíduo, num primeiro momento, a carreira média tem muito isso, no primeiro momento ele cresce, se desenvolve, num momento ele constrói, e chega um momento em que ele se pergunta, isso várias pessoas estão fazendo, e o fato de várias pessoas que estão aqui terem uma formação numa área e estarem buscando outra área é um pouco disso. A pessoa não se alimenta mais aquele espaço, ela quer coisas diferentes. Então, o indivíduo que está talentoso
se desenvolvendo, ele tem várias teorias para isso. O Thiago falou carreira em Y, ele pode virar um especialista, um super especialista e crescer dentro de uma área específica sem ter que liderar time e ser uma sumidade naquele assunto. Se esse indivíduo for uma pessoa que se autoalimenta dessa ideia de que ele não tem necessidade de compartilhar o conhecimento com outro grupo de pessoas, crescer e gostar muito de ver outras pessoas se desenvolvendo, seja através de mentoria, que é um excelente tópico, né? Ele pode muito bem ser um talentoso de uma carreira específica. O meu ponto de vista é que esse grupo de pessoas, ao longo do tempo, com o mundo que a gente está vivendo e vai viver, ele vai ser cada vez menor. É uma percepção minha. Que as pessoas, ao longo do tempo, grande parte delas vão ter que liderar. Liderar não significa liderar uma corporação com 20 mil colaboradores. Pode ser liderar uma startup com uma Lookbox, que eu acabei de ficar sabendo. Como é que foi? Há 2 semanas atrás a gente teve um workshop aqui, fiquei encantado com o projeto. Enfim, pode ser de 3 pessoas até 20 mil. Então, o que eu tentei explorar aqui é que é muito difícil a pessoa se desenvolver, uma talentosa se desenvolver numa companhia sem que isso tenha um desenvolvimento na vida dela, né? É um paralelo entre a vida do indivíduo e a corporação, que no passado a pessoa acordava de manhã, ia trabalhar, ia voltar para casa e separava o trabalho da vida pessoal de uma forma muito precisa, né? Das 8 às 6 acabou. Hoje não tem mais isso, né? Então a vida e o trabalho é uma coisa só, né? O celular vai tocar de noite, vai ter uma ideia correndo de manhã cedo às 10 da manhã, então esse foi meu ponto de vista, assim, né? Que é questionável, mas é a visão que eu tenho sobre esse assunto. Thiago. Aqui, Leonardo. Um pouquinho fora do assunto de atração de talentos, em relação a essa questão de inovação dentro do DASA, se você pudesse comentar um pouco, o Thiago sempre esclareceu a gente bastante sobre essa iniciativa do DASA, essa veia de inovação. A gente vê isso em outros players na área da saúde, como Einstein, até fora da saúde, como Itaú, com o Cubo. Como é que você vê essa questão de o fomento à inovação, a parceria com startups e como que isso sobe para dentro da rede DASA e como você vê essa relação que vocês podem ter com uma startup que está resolvendo um problema muito importante lá dentro? Vocês vêm tentar incorporar essa startup para a instituição ou só manter uma distância, mas dando apoio contínuo, comprar uma parte? Como é que funciona essa dinâmica para vocês? Não posso fugir da DASA agora com pergunta tão direta assim, vou ser bem direto na resposta também. O DASA, a DASA tem vários anos, né? 40 anos de história, passou por muitas transformações, como muitas empresas que acabam indo no mercado, IPO, sofrem, né? Diferente de uma startup aqui do Cubo, né? Que começa na cabeça do indivíduo, com os sócios, né? Lá de Florianópolis, enfim, aí aquela ideia... E aí surge, passam anos e daqui a pouco, bom, sou grande, enfim. A história do DASA é bem diferente, né? Porque ela já viveu essa fase no passado, desde a fundação, e está numa outra fase agora, com a companhia capital aberto, enfim. Então, a agenda desse grupo de companhias é um pouco diferente, né, em relação às suas complexidades, né? A DASA viveu no passado um desafio muito grande de ter que ganhar eficiência, melhorar a qualidade médica e não médica, continuar crescendo o mercado disruptivo, enfim. Então, existia uma agenda muito focada no processo, na eficiência e, eu diria, pouca inovação. Isso não sei o que estou dizendo, o Pedro, que é o CEO, fala, o conselho de administração da empresa fala, então isso não é um segredo, é uma constatação de quem está lá. Eu estou há 2 anos no DASA, né? Então 2 anos e meio. Então, eu cheguei, eu vivi isso, essa fase assim, de ter que melhorar a performance, tinha muita oportunidade de melhoria, uma visão mais de manufatura, assim, né? Só que a gente tem um CEO que é um visionário, né? Tem um conselho de administração que são pessoas fantásticas que enxergam muito o mundo e trouxeram esse tópico inovação para dentro da operação de uma forma muito aguda, eu diria. Se a gente olhar para trás e ver, o Thiago chegou na companhia faz 1 ano, nem 1 ano, o Cubo a iniciativa nem começou ainda, começa daqui a 1 mês, ou tem poucos meses. Tem 6 meses, então essa agenda de inovação veio muito recentemente. E a gente se deparou com um problema, né? Eu me deparei com um problema, imagina a minha vida, são 2.500 médicos, um time, uma operação, quase 3.000 pessoas, todo dia de manhã tendo que melhorar a performance, fazer exames melhores, com mais qualidade, menos tempo, errar menos, uma visão bem de processo.
de uma hora para outra temos que inovar. Que é o oposto, dependendo da visão que a pessoa usa para esse assunto. Então, a gente tem algumas ideias sobre isso, né? Eu tenho algumas ideias sobre isso. Eu não acho, por exemplo, que inovação é um pilar, né? Eu tenho lá supply chain, tenho recursos humanos, tenho operações e tenho inovação. Eu acho que inovação é muito mais um mindset, né? Então tem que ter um espírito inovador dentro da companhia, desde a base. O que é muito difícil numa companhia que não estava com essa agenda. Então a gente está vindo nessa fase assim, né, de permear o pensamento inovador para a companhia, com diversos atores, desde trainee que está batendo forte a pressão na base, até o CEO que está assim, pressionando muito para que a gente cresça nisso, né? Então a gente está evoluindo ainda, tem muito, a gente andou pouco ainda, só que a gente está andando rápido. Andamos pouco, mas a velocidade a gente está com uma tração boa agora. Com diversas iniciativas, desde AI, nesse momento, por exemplo, tem um pesquisador nosso que está morando em Boston, dentro de Harvard, para fazer algoritmos de AI para aplicar dentro dos nosso banco de dados. Não é fácil fazer isso, né? Porque tem que mandar a pessoa, tem que achar espaço em Harvard, tem que ter o dado e tem que ter a abertura aqui para fazer a aplicação disso e dar o resultado e todo mundo gostar disso em 6 meses. Está acontecendo. A gente está com uma iniciativa no Cubo que é disruptiva, quer dizer, a gente está reconhecendo que para que nós possamos criar um ambiente de inovação permeando toda a companhia, a gente precisa estar próximo de quem está pensando de forma diferente, naquela questão que eu falei do problema-solução. O que as startups de saúde estão pensando? Então, a ideia do dado dentro do Cubo não é uma ideia de fazer aquisição de companhias, startups em fase pós-angel ou pequenas, não. A gente quer aprender o que essas empresas estão vendo sobre o mundo. É óbvio, né, que se tem ali pessoas como o Thiago, daqui a pouco eu olho aqui, o CEO está aqui dentro, começo a olhar e tem lá uma super ideia que pode ser transformadora, não há barreira para que isso evolua de uma outra forma que não somente de entender o ecossistema. Então, acho que para resumir essa pergunta, que é direta e a resposta é um pouco mais ampla, né, e talvez não tão focada, eu acho assim que inovação é um tema tão complexo que ela tem significados diferentes para várias pessoas, né, mesmo dentro de uma companhia como a nossa, né. A minha inovação é uma, do Thiago deve ser outra, mas assim, é a inquietude que está, até esse momento, empurrando a empresa para frente. Eu acho que eu estou bem satisfeito e aguentando a pressão bem, assim, tendo que trabalhar parte do tempo com eficiência e parte com inovação, está tudo certo. É muito comum a pessoa dizer exatamente a afirmação que tu fizeste aqui, né? Eu não sou gestor, né? Tu falou isso, né? Foi a primeira... Então, a primeira coisa que quando a pessoa fala isso, ela tem que saber exatamente assim qual é a base. Se a pessoa montou uma empresa, é o sócio fundador, está preocupado se sente mal em demitir uma pessoa. É horrível demitir. Eu demito bastante gente. Não é nada agradável fazer isso. A pessoa que tem prazer em demitir alguém é exatamente o oposto. Então, assim, a pessoa ter um sentimento que exatamente esse que tu tiveste, pelo que eu estou sentindo, não tem nada a ver com ser bom ou mau gestor. Tu é humano versus pessoas não humanas. Então, isso não tem nada a ver com questão de ser gestor ou não. Então, ele montou a empresa, tem sócio, está querendo... tinha 6 programadores, buscou o que tinha 37 anos para tentar fazer ele ser o grande líder. Então, está montando o time, olhou, fez uma análise, por alguma razão escolheu aquela pessoa. O mesmo se repetiu agora na área de marketing, enfim. Então, eu já discordo de cara, assim, que tu não é gestor. Talvez a palavra gestor na tua cabeça não esteja totalmente, talvez alinhada com o que eu vejo de gestão no mundo, né? Ou alguém acha que o Elon Musk chega lá na frente da bolsa da New York Exchange lá, um grupo de investidores e fala, querem vender meu papel, pode vender, não tem problema nenhum. E a ação da Tesla desce sei quantos por cento porque o cara pegou e encheu o saco dos investidores, né? Então, será que ele é um bom gestor? O cara que faz isso, né? Então, a gente tem que ter cautela em se auto-intitular um mau gestor. Acho que esse é um ponto. O segundo ponto é que quando uma pessoa fala que ela não quer liderar, isso é forte. Eu não acredito em uma pessoa liderar se ela não acredita que ela possa liderar. Então, o que não deixa de ser uma coisa ruim para ela. Ela talvez esteja imaginando que aquele ali é o limite dela como indivíduo, como profissional. Ok, não tem problema nenhum. Isso não é um demérito dela, desde que ela tenha realmente uma função, um skill, né, ou um grupo de competências que façam que ela tenha valor
naquela companhia, né? Quando eu falo que esse indivíduo talentoso que resolve ou porque não quer, ou porque acha que não pode, ou porque tem baixa autoestima, que é muito comum, né? A questão de autoestima, a gente vai para psiquiatria, tem psicólogo aqui, eu vi, a pessoa não se sente confortável em liderar porque ela tem medo do fracasso, enfim. Esse indivíduo talentoso que sabe muito bem fazer uma ou duas ou três funções, esse indivíduo que a gente vê isso na medicina, em outras áreas, ele está sob risco de automação. Então, o AI, ele no fundo, ele tende a atacar esse indivíduo, sabe muito bem, porque tudo pode ser automatizado, ele tende a desaparecer. Então, esse é o meu ponto, que um cara talentoso, quando ele, além de skill, ele consegue liderar time, ele vai mais longe. Esse foi o meu argumento. Não quer dizer que quem tem talento e não queira liderar, não tenha futuro, não é isso. É só porque ele tem que saber que um skill ou dois ou três, no mundo em transformação, eles são mais vulneráveis a mecanismos disruptivos que matam aquele mercado, né? E escolheu... É que na época eu tentei até, a única maneira que eu conseguia de tentar convencer, até se tocou no início, era a parte de remuneração, sabe? E não fazia sentido para ele. Há quanto tempo ele estava na companhia? Há quanto tempo ele estava na companhia? Esse do marketing, há quanto tempo ele estava na companhia? Não foi do marketing. Lá atrás. 37 anos lá do programador. Ele estava há 1 ano com a gente. Uhum. E ele tinha competências de liderança sobre os outros ou não? Ele tinha. Ele tinha autoconhecimento. Acho que essa é uma coisa importante. Assim, ele tinha autoconhecimento. Ele sabia quais eram os limites dele, as fraquezas dele, o potencial. Sabia. Tinha empatia com os outros, ele entendia. Não tinha empatia. Médio, motivação. Ele era um cara motivado. Ele era. Esse é o processo, entendeu? Escolher um líder é dramático, é muito difícil. É muito difícil porque, no fundo, não tem um indivíduo com todas as competências necessárias, né? Então, o que eu acho que foi tocado aqui a questão de mentoria, tem que separar um pouquinho mentoria, coaching, tem psicólogos aqui, né? Porque a gente confunde um pouco, né? Porque eu faço mentoria, é muito bom. Mentoria é uma coisa fantástica para quem gosta de fazer, é espetacular. Só que a gente tem que saber que mentoria no indivíduo que está dentro da companhia e trabalha próximo a ti, às vezes é uma coisa complexa. Então, mentoria numa pessoa que vai ser o teu líder no futuro, tem que ter cautela, né? Porque às vezes se confunde a vida, enfim, tem que ter um pouco de cautela nisso. Então, assim, eu não sei se eu te respondi parcialmente ou tudo, né? Eu só queria deixar bem claro, assim, quando eu queria reforçar esse ponto, né? Porque é muito comum a gente ver hoje, né? Eu tinha uma aula para apresentar e tinha uma foto, que era uma foto do século XVIII, né, uma foto de uma empresa de manufatura inglesa, tinha umas 50 mulheres fazendo uma costura manual, obviamente, de uma camiseta, uma camisa, enfim. E aí do lado tem uma foto de um call center de hoje, né? E as duas fotos são de cima e é muito parecido, assim, uma linha de produção, pessoas iguais, o computador lá era costura, né? Então, meu medo sempre, a pessoa muito talentosa, eu vejo muitas pessoas, é que ela acreditar que o skill que ela tem técnico é suficiente para levar ela até o céu. Não vai levar. Não vai levar porque em algum momento, cada vez mais vai precisar de pessoas que lideram outros. E às vezes é o mais jovem. Isso é outra coisa importante. Não significa que seja o indivíduo mais velho ou mais experiente que sabe. Às vezes tem um indivíduo jovem que tem uma capacidade absurda de poder motivar as pessoas, gosta de fazer aquilo, gosta de ouvir. E esse vai ser o grande líder do futuro, né? No nosso caso lá, o nosso líder maior que o senhor tem 28 anos. Que é coisa melhor que isso, quer dizer, tem a motivação do jovem, a entrega do jovem, a velocidade de raciocínio, enfim, então, ser liderado para o jovem é maravilhoso. Passa para o Thiago dar a sua opinião, Thiago. Sobre isso aí? Sobre a pergunta dele. Eu gosto desse ponto. Isso acontece comigo, acho que acontece é muito comum com o médico, né? Então, liderar eu acho que é muito fácil para o médico, mesmo assim, às vezes que ele não percebe, né? Porque todo o nosso sistema de ensino e depois de trabalho é baseado em relações de liderança e liderado, né? Você está sempre na sombra de alguém aprendendo e uma hora isso aí inverte de uma hora para outra, mas então agora quando você passa a tentar liderar num environment não mais clínico, um environment de business, e aí vem essa coisa de eu não sou gestor, cara, eu não sei. Então eu acho que eu tento separar em duas coisas, né? Uma eu acho que é a parte de liderar pelo exemplo, liderar pelo ideal. E aí eu acho que estamos bem, é o que o Vedolin falou. E aí eu acho que é um papel importante para o profissional de saúde, mesmo que ele não seja um bom gestor líder, né? Guiar. Então assim, a DASA, de novo, sem fazer jabá, mas a DASA, uma das estratégias de
quando a DASA precisou ali focar nessa coisa de melhora de qualidade e eficiência, foi focar em ser uma empresa médica. Então, hoje, nosso vice-presidente é médico, né? Eu sou um gerente de inovação médico. O nosso departamento de marketing, isso eu acho um exemplo muito legal, nosso departamento de marketing responde para o vice-presidente médico. E por que isso? Né? Tudo bem que, no caso, o gestor, o Emerson, é um baita executivo de saúde, mas não é isso. É por causa da visão. Então, alinhamento de visão, então isso eu acho que faz sentido. Agora, o outro lado, concordo. Assim, eu agora que estou numa... Então, eu olho para trás, o meu papel sempre foi, desde que eu entrei nessa parte de TI, sempre foi de liderança. Né? Então, eu sempre era o cara que puxava para frente a TI, a área médica, a área de business, com a visão, trazendo novidade, subindo a barra. Mas eu estava numa situação confortável, porque a entrega não era minha. Então eu levava a visão, eu tacava fogo no negócio e depois tinha lá a equipe de TI respondia para o gerente de TI, os médicos respondiam para o diretor médico, os administradores. E agora eu continuo sendo o agitador de palco, mas por outro lado agora eu estou tendo que construir time, então estou tendo processo de montar equipe, por enquanto sou só eu, mas estou numa fase de abrir uma vaga, e assim, cara, o próprio processo de abrir uma vaga, né, porque, cara, você senta lá e, não, eu quero assim, assado, e, não, peraí, temos que criar uma vaga, isso envolve um processo, entra no sistema, quanto que vai ganhar? Não, mas peraí, mas isso não é vaga de analista, é coordenando um universo, assim, de RH que eu nem imaginava, e, tive que encarar, aprendizado, mas eu acho que, cara, isso a gente aprende, assim, Então, assim, nesse processo meu de escolher uma vaga, uma coisa interessante que aconteceu, na primeira vez que eu desenhei a vaga, basicamente eu me desenhei. Eu me desenhei, pensando até em processo de sucessão, em alguém que pudesse me substituir, time pequeno, então eu praticamente com essa visão de founder de startup, cara, eu sou em um, eu preciso de dois, preciso fazer igual eu. E depois eu fui maturando. A parte boa desse processo moroso e de vai lá e fala com o RH é que você vai... Isso tem um porquê. Então, assim, a vaga ela evoluiu, ela foi mudando, até que hoje a vaga é bem diferente do que eu pensava inicialmente. Hoje eu entendi que, cara, então, quando o skill de gestão, que é talvez o que você está falando, o operacional de gestão, que é onde eu também acho que eu não sou bom e eu não tenho tempo, então legal, preciso de ajuda aqui. Então, sair um pouco dessa coisa de procurar uma coisa mais estratégica, que quando eu falo que eu desenho a vaga igual eu, pensando, é alguém que vai fazer o que eu faço, isso seria mais estratégico. E depois eu percebi, não, eu preciso de alguém para me ajudar com o dia a dia, que é o que me complementa, né? Então, talvez uma contra-pergunta será que sempre você tem que transformar o cara num cara estratégico? Você vai precisar de bons gerentes, superintendentes, extremamente operacionais também, né? Nem toda vaga é estratégica, é muito estratégico você ter uma vaga full operacional também. E talvez o mais estratégico de tudo é você não deixar pessoas fazendo as duas coisas. Em termos de eficiência, é isso que eu vejo. Então, assim, cara, eu não tenho problema nenhum de humildade e nem técnico, por exemplo, de fazer uma apresentação de PowerPoint. Mas eu não sou eficiente fazendo isso. Então, assim, por exemplo, prestar contas via Excel. Cara, eu adoro, sei fazer, mas eu não sou tão bom fazendo aquilo quanto eu sou fazendo as coisas que eu sei fazer, enquanto que tem gente que é boa fazendo aquilo. Então, também, se de fato, você vai compor um time, claro que você tem que pensar nessa coisa de desenvolver o talento e também de até a questão de sucessão. Mas quando você está compondo um time, na verdade, acho que você está buscando também skills complementares. Então, mas é uma dificuldade mesmo. Eu acho que isso é muito comum na saúde, né? Essa translação do profissional, né? O cara que veio da área clínica, né? Psicólogo, enfermeiro. Eu falo médico, mas vale para tudo, né? E quando a pessoa vê, ela já está numa posição de gestão. Não? Ela não pleiteou aquilo. Eu pleiteei uma vaga técnica. Eu estava trabalhando com a TI. Quando eu percebi que, na verdade, meu papel na TI era mais próximo de um gestor do que de um médico ou de um técnico, eu já estava fazendo aquilo fazia 2, 3 anos. Foi mais como o Vedolin falou, né? Ele tem a autovisão, né? Não sei quanto termo você usou, autocrítica, self-awareness, né? Quando eu parei para pensar, não, mas eu já é isso que eu faço, né? Então, eu acho que é uma coisa interessante para trabalhar com esse profissional de saúde. Porque, às vezes, tem profissional de saúde que eu vejo que o cara vai parar lá, nessa vaga de gestão aí, porque ele quer ser gestor, porque o drive do trabalho dele
de gestão. Né? Então, por exemplo, eu nunca pedi para ser gestor, mas meu trabalho na tecnologia, ele era muito focado em qualidade, controle de qualidade e aumento de eficiência médica. Né? Então, as tarefas que eu fazia para exercer esse tipo de trabalho, que na minha cabeça era um trabalho de TI, as tarefas que eu fazia eram muito tarefas operacionais, eram tarefas de gestão. Então, assim, a gente queria fazer um sistema lá, um BI, por exemplo, para medir o tempo que as enfermeiras usavam para limpar a sala de ultrassom. No processo de fazer isso, eu ia lá, eu tinha que mapear, eu tinha que entender qual era o processo. Então, assim, para poder alimentar uma ferramenta, customizar uma ferramenta técnica, eu tive que ir lá e fazer um fluxograma, eu tive que entender o processo, eu estava fazendo trabalho de TI, de gestão. Então, isso eu acho que é o que acontece na maioria das vezes com o profissional de saúde que acaba entrando numa esfera de gestão. Então, assim, tem alguns que desde o começo, não, eu vou fazer MBA, eu quero fazer gestão, eu quero ser a coordenadora do setor. Mas a maioria em geral, por exemplo, pega uma enfermeira ali, chefe do ultrassom. Provavelmente ela virou a chefe do ultrassom porque ela tinha um papel de liderança, porque ela era a melhor enfermeira, porque ela tinha skill de comunicação. E isso fez com que ela fosse deixando de pegar o paciente, pegar a veia, arrumar a sala, ganhando confiança da chefia. Em nenhum momento ela falou, eu quero ser gestora. E de repente ela está vendo, ela está lá e ela virou uma executiva. Ela virou uma executiva, ela virou uma gestora. Ela está cuidando de agendamento, ela está cuidando do pessoal. E às vezes ela não percebe, ela ainda acha que ela é enfermeira. Mas assim, você pergunta pra ela, qual foi a última vez que você funcionou um acesso? Qual foi a última vez que você de fato atendeu? Né? Então acho que isso acontece muito, né? O profissional de saúde vai translacionando, ele vai ganhando a oportunidade de fazer gestão, não porque ele pede, mas porque ele vai ganhando reputação dentro. Aí eu acho que envolve muito a questão de liderança, como o Vedolin falou, e muito comunicação. Né? Em geral, a gente percebe que isso na área assistencial, o pessoal de gestão assistencial, uma coisa é a gestão dentro do escritório. Agora, no healthcare, a gente tem aquela gestão operacional, né? O que eu falei, a enfermeira que está ali na tomografia, mas ela está fazendo a gestão do setor. Ela não está lá no escritório da DASA e ela não está ali trabalhando como enfermeira clínica, ela faz a gestão do setor. Esse tipo de gestão assistencial, em geral, as pessoas vão parar lá, na minha experiência de Einstein, Sírio e HC, enfim, porque skill de comunicação. Essas pessoas se comunicam melhor, com isso elas conseguem resolver mais problemas e elas acabam ganhando confiança dos seus superiores. São poucas as que, olha, eu tenho aqui MBA, em geral, pode ver que em geral o cara que vai fazer MBA de saúde, o profissional de saúde vai fazer MBA de saúde, quase sempre ele já está na posição de gestão. Ele não faz MBA, pô, eu quero virar gestor. Ele já está e ele, uma hora ele cai a ficha, ele percebe, eu estou tendo que fazer aqui, no meu caso, dentro da avaliação de tecnologia, eu tinha que fazer RFP, eu tinha que fazer POC, tinha que fazer documentação, uma série de instrumental, ferramental mesmo. E aí eu falei, pô, acho que vale a pena eu ir pegar a educação formal na gestão, tal, para tentar. Mas também eu percebi que, cara, não adianta também, eu sou médico, entendeu? Da mesma forma que quando eu comecei com a TI, eu gostava de programar, eu achava que eu ia programar, que eu ia ser desenvolvedor, rapidamente eu percebi, eu como médico, eu sou um bom médico, entendeu? Eu posso me gabar de programar um pouquinho com outros médicos, mas jamais com os caras de TI. Né? Então, rapidamente eu percebi que o meu papel ali não era ficar programando. Né? Da mesma forma na gestão, eu percebo assim, cara, talvez o meu papel aqui realmente não seja ficar fazendo análise financeira. Tem gente melhor para isso, né? Mas é uma descoberta. Eu confesso que agora nessa posição de inovação que eu tô, também é uma coisa que eu tô tendo que descobrir, faço benchmark, por isso que eu acho legal esse tipo de conversa. O Vedolin me ajuda muito, o Emerson, que é o nosso vice-presidente, me ajuda muito, pessoal. É conversa, cara. Só para complementar, você pediu opinião, vi um post agora recente escrito: organizações são feitas de pessoas, os clientes são pessoas. Então aquele que não entende de pessoa, provavelmente vai ter dificuldade. E trazendo para a sua realidade, eu olharia no olho do Gustavo e falava: aonde você quer chegar? Daqui 2 anos você quer estar onde? O que te motiva? Porque eu acho que a motivação, ela não pode ser no atacado. Eu acho que ela tem que ser customizada, principalmente para essa geração que está chegando agora. Vocês trabalhavam em locais e vocês não tinham nenhuma métrica de desempenho. Eu acho que para a maioria daqui que não é de saúde, talvez isso seja muito mais comum. Nas empresas, vocês terem bonificação ligada a desempenhos
estabelecidos. Na área médica, né, na área de profissionais da saúde em geral, a gente recebe exclusivamente por produtividade, seja número de horas de plantão, número de consultas que você atende, procedimentos que você faz. O que a gente sabe que não mede esforço de ninguém. É muito ruim para o bom profissional, né? A gente acaba deixando só os maus profissionais. Eu queria saber o que vocês fazem na DASA em relação a isso. Vocês têm alguma métrica de desempenho, seja financeira ou não financeira? É verdade que a área médica está muito atrás. Eu comecei a falar falando isso, né? Que a gente está muito atrás de outros setores da indústria. E é fato, né? A saúde, de modo geral, ela demorou muito para entrar nessa visão de KPI, enfim, performance. Mas isso tem algumas razões, né? Eu desafio vocês aqui a me dizer qual é o critério de um bom médico, né? Cardiologista. Por que a gente vai naquele cardiologista e não no outro? Será que a gente tem um KPI assim? Ele fez a formação na top 3 universidades do mundo e o outro fez na top 6. Nas últimas 10 consultas que ele fez, os pacientes tiveram reinfarto somente em 1%, enquanto o outro em 40%. O NPS dele. Ele se veste melhor que o outro, enfim. Muito da percepção de qualidade do médico é por soft skill. É um indivíduo que escuta, ele toca. Então, como mensurar a audição? Como é que eu vou mensurar o touch? Né? É difícil. Então, parte desse atraso, e aqui é quase uma meia-culpa, assim, parte do atraso tem na dificuldade, né, da métrica ser mensurada. Especialmente num ambiente no qual não existia tantas oportunidades de fazer. Isso mudou com muita velocidade, né? Então, as empresas hoje, de uma maneira geral, todas têm KPI. Assim, pelo menos um nível para cima, elas têm. Né? Dentro da área de operação da parte de imagem, a gente tem um painel de KPIs que é parrudo, assim, grande, com 40 KPIs, visão negócio, visão operação, visão unidade, comitês mensais de análise de resultado, plano de ação quando o KPI está fora da meta. Agora a gente está criando um núcleo central para controlar a operação à distância com Big Data, Analytics, para ver, enfim, plano de ação imediato, War Room, essa parte toda de controle de operação à distância. Então, eu ouso a dizer que nesse tópico específico de indicador de performance, a coisa evoluiu muito. Atrasada, mas evoluiu muito. Né? Isso não é o DASA. As empresas, do modo geral, hoje, hospitais de grande porte, ou mesmo de médio porte, laboratórios, os KPIs eles estão ali. O KPI está lá. O que não... E aí vem a oportunidade. Né? O que não está tão claro assim, que eu acho que é discutível. A assertividade do dado. Uma coisa é ter o KPI e ter o dado. A meta é 95, 93. Esse dado veio da onde? Qual é a fonte? Passou para o Data Lake? Tem Tableau, não tem Tableau? É Excel que alguém faz e que esqueceu de colocar a última célula lá e aí mudou o percentual? Então aí tem oportunidade. Tem muito erro aí, com certeza tem erro. Esse é um ponto. E o outro ponto é que ainda a gente está bastante atrasado, eu diria, no plano de ação da meta fora do controle. Como é que a gente faz para essa meta voltar? Então, aí entra a qualidade, por exemplo. Então, acho que aí tem uma grande oportunidade. Toma cuidado com o gaming também. Né? A pessoa começa a jogar com a meta também. Isso é muito comum em tentação. Sem dúvida. Meta, diferença de meta e sonho, né? Complexo. Oi, eu gostaria de voltar para a questão da mentoria. Você comentou que teriam cuidados a tomarem. E, assim, uma percepção minha em relação à mentoria, porque o mentor, às vezes, é da mesma empresa e não tem aquela relação. Porque funcionário, quando não dá certo, você muda de área ou você substitui. Chefe, se você não gosta, às vezes você também pode conseguir. Agora, mentor, fica uma relação... Nem sempre a relação... Pelo menos a experiência que eu tive, não era uma relação tão transparente assim ou tão aberta que desse para falar, olha, acho que não está ajudando... Vou passar, eu não sei o que você poderia dar para identificar o mentor e como sair de uma saia justa dessa, assim. É um tema bem difícil, né? Eu acho que tem uma divisão inicial que tem que ser feita entre mentoria e coaching, assim, acho que são duas coisas diferentes, né? E a minha preocupação é sempre fazer mentoria com pessoas da organização. Eu faço, tá? Não tem problema nenhum. O problema é quando essa pessoa, de alguma forma, ela se aproxima
da área de atuação do teu trabalho. E aí não é incomum a gente está fazendo mentoria em alguém e, por exemplo, detecta que a pessoa está com um problema de autoestima. É muito comum isso, né? E de alguma forma a gente quer ajudar, e por experiência já ter passado por isso. Se a pessoa começa a perder performance, a minha tolerância pela baixa performance dela é maior, porque eu sei que ela está com um problema de autoestima. E eu, no fundo, estou prejudicando ela e a companhia, porque eu não estou sendo, talvez, tão assertivo com ela, dizer assim, olha, ok, a autoestima tem um problema e tem que ser tratada em um fórum. Mas aqui tem um problema real, que o número de reclamações naquela unidade está aumentando de forma assustadora e o papel dessa pessoa é controlar isso, por exemplo, né? Então, eu acho que a mentoria ela é fantástica para quem faz, porque aprende, porque se dedica e enfim, cresce. Para quem recebe também, porque sente um caminho assim para, eventualmente, dúvidas ou trajetórias serem cumpridas, mas tem que só cuidar essa questão da relação, que é o que tu falaste, né? De estar muito próximo à tua área de atuação do trabalho. O Thiago, por exemplo, você mentor do Thiago, e daqui a pouco ele tem que entregar lá 6 startups num X período de tempo para fazer tal. E aí o Thiago tá com um problema lá com a esposa, não sei o que, eu tô mais tolerante com ele, então e aí a companhia perde, ele perde, eu perco, aí acho que esse foi o ponto que eu tentei. Como que as empresas ou as verticais, digamos assim, dentro do ecossistema de health estão envolvidos com startup ou estão apoiando programas, então desde farmácia, hospitais, laboratórios, como que o mercado está atuando também para frentes não só B2B, mas também como B2C, com esses clientes? E quem são esses caras? Algum grupo de farmácia grande, algum grupo de hospitais grandes ou alguma coisa do tipo? Só que seguradoras pode ser também. O mercado, como foi falado, eu acho que foi o Thiago, né, realmente está aquecido, né? Acho que finalmente aqui no Brasil, eu estava no Einstein ainda, não muito tempo atrás, coisa de 5, 6 anos atrás, assim, dentro do Einstein, trabalhando com as pessoas mais tops que vocês podem imaginar. Às vezes eu tinha que explicar o que era startup para começar, então era esse nível, né? Isso mudou muito, né? Isso nesse tempo, o Einstein teve um lab de inovação, agora tem um acelerador, um monte de gente tem aí. Então, assim, o mercado já está ciente disso, principalmente os grandes players. E aí eu acho que vale todo mundo, né? Então a gente tem exemplo de hospital, o Einstein foi o primeiro, o Sírio tá para inaugurar um Innovation Lab lá também. Na área de operadoras, a Unimed BH acho que talvez seja o primeiro exemplo, também tem umas iniciativas legais há bastante tempo. A Unimed de Porto Alegre, agora mais recentemente, fez um programa e vai fazer um programa agora, um novo Demo Day. Na área de farmácia também, a Rocha, a Bayer, todas elas têm programas. Então, acho que está bem distribuído, né? Eu acho que, assim, entre players, é claro que ainda são os maiores, são ainda, né? A Redditor também vai inaugurar um hub de inovação lá no Rio de Janeiro, né, que representaria hospitais também. Então, em termos assim de representatividade, eu acho que estamos bem. Eu diria que as operadoras como classe e a farmácia estão um pouquinho para trás. Operadoras talvez porque demorou mais mesmo e é muito fragmentado. E a farma, porque daí é um pouco diferente, né? A farma ainda tem é difícil falar que tem uma startup de farma, né? A farma não tem MVP em 2 meses, cara. O cara vai ter que desenvolver a droga. Ele pode ter uma... R&D, assim, existe... a gente discute isso muito aqui no Cubo, né? Então, assim, a startup de saúde, às vezes, ela pode ser igual uma startup normal. Às vezes, não. Às vezes, o R&D dela, o processo de validação, ela é igual era antigamente. A diferença é que ela vem com uma casca de startup, e aí não é também, surfar na onda, falar que é startup, falar que é. Não, porque existe toda uma mentalidade de startup, existe todo um arcabouço de ferramentas, né? Que eu acho que permite classificar algumas dessas empresas como startup. Ou seja, hoje, para mim, startup tem startup conceito clássico de solução escalável desproporcionalmente, que é aquilo que a gente gosta de ver. Mas hoje já tem muita coisa que não é só isso. A gente sabe que não vai ser escalável, mas ela se comporta como uma startup em termos de financiamento, desenvolvimento de produto, e eu acho que está ok, né? Agora, voltando um pouquinho para as grandes empresas, né, a parte de corporate venture, corporate innovation, né, eu acho que está todo mundo aprendendo, né, e não só na saúde, a gente vê, claro que a saúde começou depois, mas você vê grandes empresas, tem um exemplo de GE aqui, que, né,
mesmo, dentro e fora da saúde, indústria automotiva. Aqui no Cubo a gente vê muito isso, né? Indústria elétrica, enfim. Todas estão tentando, todas querem uma startup chamada sua, todos querem ter um programa de inovação, todos querem ter uma aceleradora, mas é difícil, não sabe. Então, o que eu vejo é que é uma evolução. Então, você tem as iniciativas mais modestas, do tipo, faz uma hackathon, faz um edital de inovação com um prêmio, faz só um evento, né? Isso aí vai evoluindo conforme a empresa vai ganhando know-how, conforme ela vai ganhando recurso e principalmente conforme ela vai ganhando credibilidade interna para dar vazão. Do que eu vejo no Brasil, quem está na frente é porque veio top-down, né? Então, assim, no Einstein foi uma coisa que não foi um inovador lá, que olha só, vamos montar uma área e tal, né? A mesma coisa na DASA, isso veio do Pedro, veio do board e cumpra-se, né, com a parceria aqui no Cubo. Então, não é uma questão de autoridade, mas é uma questão do buy-in, né? Ou seja, se você tem o seu C-level, você tem o investidor, você tem o board comprando uma ideia dessa, vamos gastar uma grana ali no Cubo para deixar o pessoal trabalhando de camiseta e vamos ver no que nisso dá. Isso eu acho que é o mais importante, né? Porque o que eu vejo muito, eu sou amigo de todo mundo aí que está na área de inovação de qualquer hospital, mesmo dos concorrentes aí a gente conversa aí. E eu já tive nessa pele também, quando eu estava do lado dos hospitais, que infelizmente quando eu passei do Einstein quando não tinha área de inovação, aí quando eu saí de lá, e aí eu estava no Sírio e eu saí de lá, então eu não vivi inovação no Einstein e no Sírio, né? E eu sofri muito com isso. Quando você é o cara ali, o middle manager, que é responsável por trazer inovação, mas você não está empoderado e você não tem processo para inovar dentro da empresa, cara, você vai se matar, você vai matar o empreendedor. É o que eu falo, a gente ajuda a matar a startup todo dia aí, achando que está ajudando. Isso é muito cruel, assim, é ruim para a empresa, é ruim para o profissional que está na situação e é ruim para o empreendedor o empreendedor, a hora que, diante da possibilidade de fechar uma parceria com uma DASA, com uma Redditor, com uma Mil, cara, o cara não fala não, topa qualquer negócio, às vezes a gente fazendo papel de mentoria, às vezes eu do lado da empresa, falo, cara, você não está pronto, vamos achar uma clínica pequena para você testar esse negócio. Você acha que você está pronto para entrar no Delboni? Você acha que você está pronto para entrar no Sírio? Né? Mas o empreendedor quer, então não é mais. O que acontece é que acaba todo mundo se dando mal. Né? Então, uma das coisas que eu faço em mentoria com startup, quando os caras me ligam, Thiago, arrumei um esquema lá sei lá, qualquer uma aí, para usar outro exemplo, hospital lá no Paulistano, no Samaritano. A primeira coisa que eu pergunto é quem é seu contato lá, deixa eu ver se eu conheço. Porque o risco que o cara tem é o que a gente fala, o risco de o cara ser o pet project, né, de um gerente. Que o gerente é super bem intencionado, o gerente às vezes está vendo uma coisa que ninguém da diretoria está vendo, e é justamente esse o problema. Só ele está vendo, entendeu? Então, eu tomo muito cuidado quando... cara, com quem que você está falando lá? É com o gerente e tal, que o cara é genial. Puta, cara, esse cara é genial mesmo, ele é brilhante, mas, eu já sei, conheço o chefe dele, cara, isso não vai, vamos achar outra porta. Tá? Então, se eu pudesse fazer uma análise macro do mercado, eu acho que sim, está aquecido, todos os players entrando para ter iniciativa do tipo, né? Mas, por outro lado, a gente ainda está aprendendo. Muita imaturidade e aí eu acho que vale para a empresa, aí eu acho que é quando a DASA vai virar uma startup? Não vai virar uma startup. Agora, a DASA pode agir em certas maneiras com mentalidade de startup. E com inovação é assim que a gente faz. Então aí eu consigo aplicar como gestor da DASA, como médico, eu consigo aplicar fail fast, eu consigo aplicar metodologia agile, eu consigo aplicar conceito de minimum viable product, entendeu? Essa modelagem de ferramentas, eu acho que aí é válido, aí eu consigo. Então é o seguinte, cara, vamos de pouquinho em pouquinho, cara, não vamos insistir em coisa que tá dando errado, vamos mudar de projeto. Tá tentando vender para TI, de repente não é para TI, de repente a gente tem que vender direto lá pro cara do financeiro. Então essa mentalidade ajuda, e aí, só para trazer aqui pro tema, falta pessoa, que eu te falei. Falta pessoa com essa mentalidade, pessoas que são treinadas nesse ambiente de inovação, que entendam que, cara, eu não preciso de um empreendedor dentro da DASA, mas eu preciso de um gestor que entenda o empreendedor. E aí é um pouco do papel do Cubo, naquilo que o Vedolin falou de trazer a cultura de inovação, é realmente ensinar. Pegar os nossos gestores lá, nossos médicos, cara, ninguém aqui quer que você saia da DASA e abra a sua startup.
Mas assim, aprenda a trabalhar com esses caras, veja como eles pensam. E primeiro para você conseguir, e segundo porque isso pode te transformar um profissional melhor. A gente vê hoje nos hirings aí não só para quem vai trabalhar com startup que nem eu, que estou numa cargo específico para isso, mas a gente vê uma preferência aí dos gestores de pessoas a contratar executivos, middle manager e C-level com essa mentalidade, ou que já tenha tido uma experiência de empreendedorismo, ou que pelo menos entenda o que é uma startup, como funciona. É aí que eu acho que é. Então, eu acho que é isso, é um aprendizado e maturidade tanto das pessoas, das empresas, mas muito das pessoas e dos profissionais. Tanto a área de biotecnologia como a área de farmácia é uma coisa nova para mim, né? Eu era muito próximo de startup, de digital, de health tech, pelo meu trabalho na tecnologia. Mas como a gente está com um escopo bem grande, então é uma área que eu estou indo mais atrás. O que eu posso dizer agora, eu acho que não muito. Eu vejo a indústria farmacêutica tem iniciativas, eu não conheço iniciativas de varejo de farmácia, não sei se é porque eu não conheço ou se elas não existem. Eu arriscaria dizer que elas não existem muito, tá? A pergunta é a seguinte, bom, até estendendo a pergunta anterior, a gente está vendo essas iniciativas dessas grandes empresas da área de saúde. Eu queria entender por que agora. Por que agora os heads de tecnologia, os heads dessas grandes empresas estão com essa visão de inovar. E aí uma segunda pergunta relativa até que o Brendolin falou, você vê inovação cross na organização, né? E uma das coisas que eu tenho visão, provavelmente errada, mas profissional de saúde, que é uma pessoa provavelmente avessa ao risco, até inerente à profissão, né? Você não espera que um médico vai inovar ali durante a cirurgia, você espera que ele não inove, né? Então, ou seja, é uma área extremamente regulamentada, com guias bem documentados. Então, como que vocês veem esse conflito dentro da área de saúde com inovação? Ótima pergunta. Acho que porque nesse momento, né, porque nos últimos 2 anos, eu acho que é porque por algumas razões. Primeiro, porque a gente tem assistido vários modelos super tradicionais desabarem, né? Então, vamos para varejo, Toys R Us, para falar de uma só, que eu tenho filho pequeno, então morreu, né? Quem não comprou na Best Buy, eletrônico que vê as lojas vazias estão morrendo, né? Então a gente viu outros setores acontecer isso, né? Banco não morreu porque se adaptaram rápido e entraram no mercado de fintech rapidamente e conseguiram se manter. Então a saúde, por ser um pouco mais tardio, ela se deu conta de que ela precisava fazer isso assim como os outros fizeram, alguns fizeram para não ser destruída, né? E então acelerou esse processo. Então talvez essa seja, na minha opinião, a principal razão, né? Isso coincide com o momento do mundo também, né? Porque aquilo que está acontecendo com a saúde, né? Ninguém reclamava de comprar livro em livraria, né? E a Amazon foi lá e pegou o mercado. Na saúde, as pessoas estão reclamando do custo da saúde. Então tem um fator a mais para fazer com que as pessoas deem conta de que a gente precisa mudar mais rapidamente, porque o indivíduo está reclamando, a sociedade está reclamando, o operador está reclamando, enfim. Então acho que esse é um outro fator, né? Talvez nessa primeira parte da pergunta, depois o Thiago pode explorar um pouco mais. Em relação à inovação cross e o risco, é verdade, né? O profissional de saúde, quer dizer, o motivo de as pessoas estarem aqui hoje, né? Poucos da saúde, né? A maioria absoluta das pessoas não ligadas na base da formação à saúde é porque é muito fácil ver propósito em saúde. Muito fácil, né? Porque a gente vê bons desfechos, a pessoa vive mais, ela tem menos doença, enfim, então as pessoas, em relação a outros setores da economia, a gente vê que é mais fácil as pessoas gostarem, né? Então, o que o indivíduo que está na área da saúde vive, né? Ele vive essa coisa da morte, muito, muito próximo, né? Então, a tolerância para erro, imagine assim, existem 8 milhões de relatórios, 200 milhões de relatórios por ano no DAS. Se eu aceitar 1% de erro, só faço essa conta e ver quantos exames de laboratório estão saindo errados por ano. E aí tem teste de gravidez, tem várias coisas aí. E agora, faço essa mesma analogia para uma rede de restaurantes, por exemplo, que tem 1% de erro. Talvez a gente vai voltar lá e dar uma outra experiência. Então a tolerância para erro é muito mais baixa. Não tenho certeza que é isso que limitou a inovação. Eu acho que é muito mais a maturidade do mercado
e eu vejo hoje muito mais iniciativa e tolerância para o risco, né, em várias empresas, mesmo empresas grandes que entendem que a gente vai ter que arriscar, a gente está arriscando todo dia dentro da DASA, a gente arrisca bastante com inovação, controlada, com pilotos, né, com damage control bem delineado, mas eu acho que a principal razão realmente o mercado que ficou mais, o mercado foi mais tardiamente endereçado por essa questão. Você vê alguma questão geracional também relacionada com isso? Uma questão geracional, está mais próximo da tecnologia? Eu acho que, assim, não, acho que não. Se pegar hoje a faixa etária de um biomédico dentro do DASA, biomedicina, é muito baixa. A faixa etária dos médicos é baixa. São pessoas jovens que estão lá dentro. Então, é uma geração, não é como outros setores assim, que te vê profissionais de uma faixa etária muito maior. Então, é uma geração que então, assim, são vários fatores, acho que agora são vários fatores que estão em conjunto fazendo que o hype e o buzz seja muito alto, né? Então, é um setor que as pessoas está todo mundo reclamando. Tem muito dado dentro da equação, mudança de propósito, geração jovem no ambiente, né? Então, é por isso que está todo mundo aqui, né? A gente está vivendo realmente tem uma expressão que um conselheiro do DASA sempre fala, que a gente está vivendo hoje a morte dos dinossauros na saúde. Ele fala isso, né? É como se a gente andasse 20 anos e voltasse para 2018 e os dinossauros, que são DASAs e outros laboratórios e hospitais grandes, estariam sendo mortos por coisas disruptivas, talvez na visão de um de vocês aqui. Então é difícil imaginar isso, né? A gente teve um exemplo muito recente da Teranos, né? Não sei quem já leu sobre a Teranos. A Teranos ela não matou ninguém, né? Porque teve problemas lá, enfim. Mas assim, teve um momento da jornada que a gente... Pô, vem cá, se o cara consegue fazer um point of care para ver a análise de sangue dentro do metrô de São Paulo, acabou meu negócio do laboratório. Ele vai fazer o teste de sangue dele lá na hora no metrô, não precisa ir até o laboratório, estacionamento, espera para recepção, operação. Enfim, então, acho que parte por aí também. Passa para ela aqui. Bom, a Nestlé, em Portugal, a Nestlé que há muitos anos, há mais de um século atrás, já foi uma startup, hoje está dando sextas-feiras para os funcionários que queiram empreender, tanto na área da saúde, bem-estar. Como é que as empresas enxergam esse tipo de estratégia para atrair e reter os candidatos, os funcionários, e também ser uma fonte de inovação interna, considerando a questão do clima, da competitividade, enfim? Eu acho que faz todo sentido. Claro que a Nestlé, com a história dela, ela está sendo pioneira por esse aspecto, né? Vou dar o exemplo do DASA, de novo uma pergunta bem direta, assim, né? Não posso falar sobre outros laboratórios ou outros hospitais, mas parte está dentro de uma outra questão que é um pouquinho maior, que é o time management, né? Ou de que forma o colaborador, a companhia quer que ele use o tempo dela. As pessoas se deram conta de que não faz sentido exigir coisas que são contrárias à crença do indivíduo e que vai fazer com que a performance dele fique mais baixa. Então, por exemplo, no DASA hoje a gente tem um dia de home office, outras empresas têm isso também, porque a gente sabe que a pessoa, isso faz parte de uma equação de retenção de talento. Estamos distantes ainda desse momento de que o colaborador vai ficar em home office empreendendo, né? Acho que precisa ter maturidade de mercado. O Cubo é uma iniciativa. Na área médica a gente tem alguns projetos para isso, quer dizer, dentro do escopo médico dos nossos médicos, está dentro do escopo que alguns médicos eles param de fazer o que estão fazendo no laboratório e passem aqui no Cubo um período por semana para... Isso não faz sentido, né? Se eu tenho um ecossistema do Cubo para que a companhia, os executivos ou a área médica entendam o que está acontecendo, absorvam isso e levem para dentro da companhia, tem uma premissa básica que eles têm que estar aqui, né? Porque senão não vai ser o Thiago que vai levar por e-mail a informação para lá, né? Então eu acho que, mas ainda comparado com a Nestlé é tímida, mas faz muito sentido, né? Sem dúvida. Por outro lado, a DASA tem umas situações já peculiares. É claro que isso não é escalável, mas individualmente, né? Então, por exemplo, eu sou um exemplo, né, cara? Os caras contrataram um médico para não ser médico e trabalhar num hub de inovação. A gente tem radiologista trabalhando full time com desenvolvimento de inteligência artificial, né? Então, um cara que é médico, radiologista, contratado, e o time management dele, não, cara, você não, para dar laudo aqui, você já tem um monte. A gente quer que você foque nisso. Médicos focados que são contratados já com uma carga horária significativa
Não é bônus, né? Porque eu também já vivi muito isso. Ó, tá aqui 2 horinhas por semana para você fazer seu projeto de inovação, né? Então, médicos com carga significativa de inovação, digamos assim, pode ser projeto de inovação, pode ser projeto de pesquisa. Então é um começo, né? Acho que não estamos no nível de dar para todo mundo, mas a gente já tem assim, o RH da DASA está com sérios problemas de criar nomes para as vagas ali, porque a gente está começando a ter umas coisas meio híbridas lá que não fazem sentido mais nesse modelo tradicional de, cara, o que você faz aqui? Eu sou médico, né? Não, você continua sendo médico, como eu brinquei ali, eu continuo sendo médico, eu só não estou fazendo trabalho assistencial. Estou fazendo trabalho de inovação, tem um lá fazendo trabalho de desenvolvimento de software, outro tem médico querendo trabalhar com a área de M&A, quer fazer análise de valuation de clínica e expansão e quer trabalhar com essa parte financeira. Então a empresa, a gente está sendo... Tem um fator que é determinante, assim, né? Ao chegar num hotel, coloca a profissão que tu escreve. Eu escrevo médico, mas eu penso. Eu deixo em branco e penso também, né? Porque realmente acho que esse vai ser o dia que realmente fica Open Innovation Manager, aí mudou, né? Aí, pra finalizar, quando eu tava no Einstein, né? Quando eu recebi a proposta do Círio, eu já tinha decidido que eu ia, eu fui comunicar meu chefe lá, o Dr. Funari, que é um cara que eu tenho o máximo respeito, ele foi um dos primeiros que me apoiou nisso no começo. Thiago, eu não sei exatamente o que você está fazendo, mas parece bom. Só dele não me atrapalhar e me incentivar, e ele de fato me deu meu primeiro cargo, ele foi o primeiro cara que me pagou para estar na TI oficialmente, me deu lá, começou com uma tarde da semana, né? Quando eu fui contar para ele, eu expliquei para ele, recebi uma proposta do Círio, não tinha como eu falar não, vai uma progressão de carreira, blá, blá, não tinha como nem negociar, fui lá para contar mesmo e agradecer, e ele fez uma cara, assim, eu lembro, meio de feliz, porque, eu apostei nesse cara, tá vendo como deu certo, por outro lado meio triste, o concorrente tá levando, não tem nada que eu possa fazer, mas eu nunca vou esquecer que ele falou, Thiago, mas... quando ele viu que eu estava super decidido que aquilo era o que eu ia fazer mesmo, ele, mas você vai mesmo deixar de ser médico? Eu falei, Funari, muito pelo contrário, eu só tô fazendo isso porque eu acredito que a gente precisa de um médico fazendo isso. Como eu disse, eu falei, cara, esses caras têm um monte de cara de TI bom lá, eles têm um monte de gestor bom. Eu acho que eu tô fazendo eminentemente um papel de médico. Eu não vou sair daqui para trabalhar como executivo numa empresa e vender uma coisa que não tem nada a ver com o que eu faço. A minha visão sempre foi de que estou exercendo um papel médico, só que uma tarefa não clínica assistencial. É um trade-off, assim, não tem um dia que eu vou dormir sem pensar nisso. Sinto falta de fazer, sinto falta da adrenalina, sinto inveja quando eu vejo meus colegas discutindo caso clínico. Será que eu vou perder esse skill? Não tem, como eu disse, não é fácil, não tem um dia que eu não vou dormir pensando nisso. Um pouquinho de medo, daqui 2 anos esse papo de inovação aí vai pro Beléu, já sei quem é que tá na rua, entendeu? Mas eminentemente, eu acho que tem isso, né? Entender que existe uma visão ali que o médico, profissional de saúde, né? A gente fala médico, é uma sacanagem com os colegas, mas que profissional de saúde às vezes é um trade-off, tem que parar de atender mesmo. O lado bom disso se você quer ser muito bom no que você está fazendo, você consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, será que eu conseguiria ser um radiologista de um nível DASA, de um nível Einstein e um bom profissional de TI, também um bom gestor, tudo ao mesmo tempo? Aí começa a ficar até difícil de acreditar que é possível, né? Legal, muito, muito bom, né? A discussão ótima, obrigado a todos pelas perguntas. Para encerrar, eu vou citar o Diógenes, que é o CEO da Nestec. Ele fala, quando ele era estudante de medicina e com viés muito forte para computação, para informática, e o pessoal falava para ele, Diógenes, por que você não larga a medicina e vai para a informática? Aí ele responde, porque um dia não vai dar para diferenciar o que é informática e o que é medicina. Eu acho que esse é um pouco de todas as profissões, né? Daqui a pouco vai ficar difícil da gente saber o limite de para onde que a gente vai. Bedolim, obrigado, muito bom. Thiago, valeu. Imagina, parceiro. Sempre um prazer. Voltem sempre. Valeu, obrigado. Neto, obrigado.